Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos em Apocalipse capítulo 1, vamos retomar aqui a nossa leitura do capítulo 1. Nós vimos já o prefácio, 1 a 3, vimos a doxologia, a saudação e a doxologia, que são palavras de louvor que João faz ali a Deus, e a gente parou na doxologia. E a gente vai ver novamente aqui algumas questões importantes que ele fala aqui, que a gente vai tocar hoje. Vamos ler aqui novamente do versículo 4 em diante. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Tá? Essas são as palavras que a gente está chamando de doxologia, palavras de louvor que ele está fazendo. Ele está falando do sangue de Jesus, do perdão que Ele nos deu e que Ele nos constitui agora reino e sacerdotes. Vamos comentar um pouquinho já a respeito disso, O que a gente tem que entender? Que a despeito das perseguições que a igreja está sofrendo e iria sofrer, e dos sofrimentos, João deseja que as igrejas saibam que elas já desfrutam de uma elevada posição em Cristo, diante de Deus. Preste muita atenção no que eu vou falar, porque eu vou estabelecer hoje um conceito teológico que ele rege o livro de Apocalipse. Eles estão sendo perseguidos, eles irão ser perseguidos, a igreja, ela está sofrendo, o sofrimento vai aumentar. E ao mesmo tempo, João diz que essa igreja, ela é um reino e sacerdotes. Como entender isso? Se um rei não iria sofrer, não ia ser perseguido, ele ia dominar, ele ia reinar. Essa é um aparente e temporário paradoxo. Paradoxo é uma aparente contradição. A Bíblia tem alguns paradoxos que a gente tem que conviver com eles, que Deus não explica esses paradoxos, Ele só afirma. Por exemplo, Deus é um, mas são 3 pessoas, isso é um paradoxo. Como um pode ser 3, como 3 pode ser 1. A Bíblia afirma isso para a gente, que nós temos 3 pessoas com características divinas, e nós vamos ver isso em Apocalipse muito forte. Mas só existe um Deus, não existe 2 deuses. Deus é único, é um só. Na cabeça humana isso é uma contradição. Na Bíblia não é uma aparente contradição, é um paradoxo. Por exemplo, quem que não deixou o povo sair do Egito? Deus ou Faraó? Os 2, a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, e depois Deus fala que está trazendo juízo sobre Faraó, porque Faraó endureceu o coração. No mesmo texto você vai ver as 2 afirmações. Isso para a gente é uma contradição. Ou Deus endurece ou o cara endurece o coração. Como que a gente convive com isso? Nós temos que aprender a conviver. Porque a Bíblia, ela trabalha com esses conceitos mutuamente. Junto, ele afirma para a gente uma coisa e outra. Ele afirma para a gente que a gente tem que se santificar. A gente tem que fazer. A gente tem que tomar a decisão, nós temos que ir, mas ele fala também que você não consegue fazer nada, porque dele é o efetuar. Então peraí, é Deus ou sou eu? É você, mas é Deus. Contradição, é um paradoxo, são paradoxos. Como nós somos reino de sacerdotes, estamos sofrendo, é um paradoxo. Esses paradoxos, eles vão acabar quando Cristo voltar, porque tudo vai se esclarecer a partir da mente da eternidade, não mais da nossa mentalidade terrena. Então nós precisamos conviver
com essas coisas que parece que não faz sentido. Outra coisa que eu vou tocar, né, que o Ivan e mais outra pessoa colocou, não deixa esquecer não, Ivan. Como que tudo é de Deus, tudo pertence a Deus, Deus é soberano, Deus é o criador de tudo, e Satanás ofereceu os reinos para Jesus. É um paradoxo. Mas aqui é um paradoxo explicável. Eu vou explicar por quê, para vocês entenderem. Porque alguns estão entrando em conflito. Parece, se tudo é de Deus, todos os reinos são de Deus, Deus é o criador de tudo, nada foge ao controle dele, por que Satanás oferece os reinos do mundo para Jesus? Né? Fica com essa dúvida aí. Calma que eu vou falar. Então preste atenção no que eu estou falando. Essas perguntas eu estou chamando você comigo para você pensar comigo. O João está querendo que essa igreja saiba que mesmo sofrendo, ela já tem uma posição no reino, uma posição real e sacerdotal. Então, Jesus está constituindo vocês reinos e sacerdotes, mesmo em meio ao sofrimento. É um paradoxo. É uma coisa que a gente fala, mas peraí, como funciona isso? E a gente vai ter que conversar sobre isso. O mundo encontra-se agora, aparentemente, fora do controle. É ou não é? Se a gente olha, tem tsunami, pandemias, governos tiranos, gente morrendo de fome, sofrendo, pessoas, né? O mal está no mundo, parece que está tudo fora de controle. Essa é uma sensação que nós temos. E Apocalipse está mostrando para a gente que tudo está sob o controle de Deus. Apesar de tudo que está acontecendo no mundo. E que Ele vai julgar o mal, e que Ele vai findar essas coisas. E que existe uma finalização da história. Que existe uma conclusão de tudo. E que Deus não perdeu o controle de nada. Apocalipse vai mostrar isso para a gente. Então olha só, mas Cristo já veio, e como resultado do seu amor, o que João falou para a gente? Ele já libertou a gente do pecado, e já fez da gente parte do seu reino, em que nós somos tanto realeza como sacerdotes. Então mesmo nessa estrutura caída ainda, mesmo nesse tempo que vai passar, que é inconcluso, que é imperfeito, Ele já perdoou você, Ele já libertou você do pecado, Ele já justificou você diante de Deus, e Ele já te colocou numa posição no reino de Deus, de realeza e sacerdócio. Essas coisas coexistem, o nosso sofrimento e a nossa posição sacerdotal, o nosso sofrimento e o perdão dos nossos pecados e a justificação, os sofrimentos nesse mundo e as aflições dessa terra que assolam a nossa vida e o nosso estado de realeza do reino de Deus. Isso é difícil a gente entender, mas essa é uma realidade que coexiste e que é enfatizada na Bíblia. Até que Cristo venha, essas coisas caminham paralelamente, dimensões paralelas se confundem, e realidades, experiências de realidades, nossa, se confundem. Mas nós temos que saber quem nós somos no reino, aonde estamos, para vencer o mundo. Por isso que Jesus fala, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E como Jesus venceu o mundo? Fazendo a vontade do Pai, se sacrificando, dando a sua vida, pregando sobre o reino de Deus e sendo ressuscitado. Como vamos vencer o mundo? Do mesmo jeito, fazendo a vontade do Pai, pregando o reino de Deus, morrendo pelo reino de Deus e sendo ressuscitado. O caminho é o mesmo, a proposta é a mesma, tá? Então olha lá, seu reinado com Ele, com Cristo, presta atenção agora que é o conceito teológico, já começou, olha só o que eu estou falando, já começou, embora ainda não esteja consumado. Então o teu reinado com Cristo, a tua função no reino de Deus, já começou, mas ainda não está pleno, consumado. Na teologia nós chamamos isso do já e ainda não. Já
e ainda não. Eu vou te explicar esse conceito na Bíblia, porque se você entender isso, você vai entender um monte de texto bíblico, você vai entender que Apocalipse está trabalhando com esse conceito de já e ainda não em várias situações. Então eu vou explicar isso para vocês aqui, lendo alguns textos para você pensar comigo aqui. Olha lá, não precisa abrir, só vou ler para você Romanos 8, se você quiser anotar lá em casa, se quiser que eu mande lá no grupo também, quem está lá. Romanos 8, 16, depois Romanos 8, 23. Olha só o que Paulo diz. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse versículo está falando que você já é ou que você vai ser? Já. Então aqui você tem um já. Você já é filho de Deus. Mas espera aí, olha a aparente contradição. No mesmo capítulo 8, no versículo 23, ele diz assim: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Espera aí, ele acabou de falar que nós somos filhos. E uns versículos para baixo ele está falando que nós estamos aguardando ser adotado. O que é isso? Já e ainda não. Em uma dimensão nós já somos filhos. Numa outra dimensão da filiação, ainda não. E essa dimensão está conectada, eu não li de propósito, olha só, a adoção de filhos, e ele explica a redenção do nosso corpo. Existe uma dimensão nossa que já somos filhos, mas o nosso corpo não participa dessa filiação. Só vai participar dessa filiação na ressurreição dos nossos corpos, aonde a filiação se torna plena, consumada. Isso é o conceito teológico já e ainda não. Calma que tem mais, fica tranquilo, tem vários exemplos. Olha que interessante. Esse texto vocês entenderam? Vocês podem abrir se quiser, fica à vontade aí. Efésios 4:30 diz assim: não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Meu irmão, todo domingo nós estamos falando que você já é redimido. Você já é redimido, você já é resgatado pelo sangue de Cristo, porque tem um monte de texto que fala isso. De repente, Paulo fala que nós fomos selados para o dia futuro da redenção, porque existe uma perspectiva da redenção que nós ainda não usufruímos. Então, nós já somos redimidos, e ainda não. Já somos, porque existe áreas de atuação dessa redenção que nós já experimentamos, mas existe uma dimensão dela que nós só vamos experimentar na vinda de Cristo. Esse é o paradoxo, outro da Bíblia. Já, ainda não. Já somos filhos, mas também seremos. Já somos salvos, mas também seremos salvos. Já somos redimidos, mas aguardamos o dia da redenção. Quem não entende esse conceito, lê a Bíblia em algumas coisas, dá em parafuso, e ela comete vários erros de interpretação bíblica, porque ela faz a gente viver coisas que ainda não chegou, a gente acaba não vivendo coisas que mas é para o futuro, não é para já. Se eu entendo isso, eu entendo a dinâmica da vida cristã, no agora, aguardando o ainda não, que já é prometido e selado para a gente. Outro texto, Hebreus 2:8. Olha, esse texto é forte. Olha aqui que fala: todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Está falando aqui que o Pai sujeitou todas as coisas debaixo do pé de Jesus. Olha lá, o Ivan, né? Aquilo lá, está sob a autoridade de Jesus tudo. Olha que interessante, presta atenção que esse texto vai meio que explicar o que você está perguntando. Tudo já está, ele é passado, sujeitastes, algo já foi feito, já está, Deus já entregou a Jesus o domínio de tudo.
Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. O que está falando? Que quando Deus sujeitou todas as coisas de Jesus, nada foge ao domínio dele. Ele só faltou, olha só, aqui ele traz o ainda não. No entanto, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Já foi sujeitado, mas ainda não. Como? Essa é uma realidade que a gente não entende. A Bíblia o tempo inteiro afirma essas verdades. Tudo, por causa da ressurreição de Jesus, já está sob os pés de Jesus. Mas na realidade histórica nossa humana, nós ainda não vemos isso. Nós ainda não experimentamos o reino de Deus. Nós ainda não experimentamos a totalidade dessa sujeição na história humana. Vou dar outro exemplo para você. Sabe quando o Cordeiro de Deus foi, já e ainda não, olha que interessante. Sabe quando o Cordeiro de Deus foi sacrificado, segundo a Bíblia? Quem lembra o texto? Desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi imolado. Mas chegou um momento na história humana que esse Cordeiro imolado na fundação do mundo entra na história humana e marca historicamente um ponto da cronologia humana. O já e ainda não é isso. Jesus, tudo já está sujeito aos pés deles, mas ainda na cronologia histórica humana, nós não vemos essas coisas acontecendo. É uma realidade eterna espiritual que tem a sua hora certa de tocar a cronologia da história humana. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque, gente, isso que eu estou falando é uma aula de teologia que muitos têm dificuldade de entender esse paradoxo bíblico. Se eu entendo isso, eu vou conseguir viver inclusive uma vida cristã, entendendo as minhas próprias lutas. Paulo, quando fala assim, o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço, se você continuar lendo o texto, ele resolve esse problema. É porque a gente para aí para justificar os nossos erros. Continua lendo o texto, lá em Romanos, continua vendo, né? Eu não sei se é Romanos, não lembro mais esse texto. Quem lembrar aí de cabeça, que eu sou ruim de é Romanos mesmo, né? 7, Wander. Romanos 7, quem quiser depois conferir. Se você continuar lendo 7, 8, ele vai explicar como ele vai resolver isso em Romanos. É uma tensão de eras, porque nós já recebemos a santificação, já recebemos a salvação, já recebemos a libertação dos pecados, mas ainda não, porque o nosso corpo ainda não foi tocado por uma nova era, uma nova etapa dessa salvação. Então, como temos que viver? Olhando para frente, lá para a escatologia, para o escatom do corpo, daquele jeito que a gente vai viver e antecipar a vida santificada, glorificando a Deus e antecipando o reino de Deus na nossa vida. Por isso que todas as vezes que ele faz essa questão, mas você vai ser, mas viva como que se já fosse. Viva santo como você vai ser. Procure viver com Deus uma vida de intimidade como você terá. Nós temos que como que se antecipar o escatom. A igreja é uma antecipação do reino de Deus. A igreja deveria ser um lugar que antecipa o reino de Deus, um lugar onde Ele é adorado, entronizado, servido, irmãos se perdoam, se toleram, se amam. Esse é o lugar do reino de Deus antecipado, é a igreja. Quando a gente não faz isso, a gente não faz a nossa
função. A gente falha. E vamos ser cobrados por isso. Mais um pouquinho. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, Ele vai aparecer a segunda vez. Aparecer, a parúzia, a palavra é parúzia, é o aparecimento, a manifestação, que alguns chamam de segunda vinda. A parúzia é o termo técnico teológico, grego aí. Então olha só, Ele vai aparecer pela segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Espera aí, mas eu já não sou salvo? Então existe uma dimensão da salvação que só vai acontecer quando Ele voltar na segunda vez. Um aspecto dessa salvação só vai acontecer na segunda vez, mas um aspecto dela, que João está afirmando para você, o sangue dele já libertou você dos seus pecados. Isso é já. Mas você ainda não tem um corpo que não tem propensão para o pecado. Todo mundo luta contra ele todos os dias. Então você precisa ser salvo ainda. Já e ainda não. E nós vamos ver o tempo inteiro, quando a gente lê o capítulo 4 e 5 de Apocalipse, mostrando Deus no trono, governando as nações. Já. Mas ainda não percebemos isso na história humana. Ainda não experimentamos. E Ele está prometendo que Ele vai tocar a história humana com o que já é a realidade eterna. Do jeito que Ele fez com a crucificação. O cordeiro já era imolado, mas somente há 2000 anos atrás, né, vamos arredondar, que Ele foi imolado na história da humanidade. Mas já era antes da fundação do mundo. Conceito teológico importantíssimo. E o último texto, olha que interessante, 1 João 3 diz assim, versículo 2. Aqui de novo ele fala rasgado, já, agora e ainda não. Olha que interessante. Amados, agora já somos filhos de Deus. João fala. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ele está falando a mesma coisa que Paulo falou em Romanos 8, usando palavras diferentes. Paulo não falou assim. Paulo falou o quê? Todo aquele que é guiado pelo Espírito confirma que você é filho, mas nós estamos aguardando a adoção quando acontecer a redenção do corpo. João está falando a mesma coisa, mas ele está usando linguagem diferente. Ele está falando, nós já somos filho, mas ainda tem uma proporção do que seremos que ainda não somos. E é o termo que ele está usando. Olha lá, vou repetir. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, tudo isso está ligado à segunda vinda de Cristo. Hebreus falou isso, João está falando isso, Paulo falou isso. A segunda vinda, ela vai completar algo na nossa experiência de salvação, que não temos hoje ainda. É a consumação de tudo. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. O que falta para ser semelhante a Ele? Não ter um corpo mortal, nem tendencioso ao pecado. Porque já fomos salvos, somos filhos, nele somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. O que nos falta? Que o nosso corpo seja salvo. Que o nosso corpo seja afetado pela glorificação que ele foi pós-ressurreição. Aí então teremos um corpo não mais tendencioso ao pecado, totalmente glorificado, segundo o padrão que nos dá a possibilidade de viver a eternidade prometida. Tá? Então essa tensão ela é importante teologicamente a gente entender. Eu estou citando vários textos, mas na verdade a Bíblia está cheio
dessas questões de nuances de já e ainda não, já e ainda não. Parece que aqui afirma, mas lá está falando que eu vou ter, né? Aqui está falando que eu já sou, lá está falando que eu vou ser. Então nós temos que entender que existe. Todas as coisas já estão sujeitas a Jesus, mas ainda não. Então o que acontece nesse tempo de ainda não, porque nós não percebemos, é onde Satanás, por causa do pecado do ser humano, vamos lá, outro conceito, respondendo o Ivan e outras pessoas que perguntaram. Por que Satanás pôde oferecer os reinos a Jesus? Quem que Deus criou e colocou na terra como co-regente da terra, como aquele que iria governar a terra com Deus, implementar o reino de Deus na terra, reinar com Ele na terra, cuidar da criação e criar e cultivar a criação, desenvolver a criação, com glória e honra, coroado por Deus para a criação? O homem. Então a autoridade, Deus, gente, entenda o que eu estou falando, tudo que Deus faz na terra, Ele faz através do homem, do ser humano. Você já percebeu? Até para salvar a gente, Ele se fez homem. Porque a terra foi dada aos homens. Deus não salva a terra sem uma intervenção dele através do homem. Por isso Ele se fez homem, porque é o homem que tem autoridade sobre a terra. Jesus, ao viver a vida humana, perfeita diante de Deus, tem o direito de governar novamente sobre a terra, o direito que Adão perdeu. E cede esse direito a quem? A serpente, a Satanás. Então Satanás tem provisoriamente, temporalmente, um domínio dado pelo próprio homem de governar as nações e de enganar as nações. É isso que Apocalipse vai falar. E enganando as nações, fazer com que a glória das nações sejam dada a ele e sirvam a ele. Por isso ele pôde oferecer para Jesus o que não é dele, o que ele não criou, o que não é, na verdade, o que ele usurpou. E Deus, respeitando a lógica que ele próprio criou, ele permite que Satanás então domine. Tanto é que a própria Bíblia fala que ele é o Deus desse século. Então ele é um príncipe momentâneo, que o próprio homem entronizou Satanás pelo seu pecado, pelo seu desvincular de Deus, e permite com que ele governe, mas ele governa limitado. Tanto é que nem para tirar as coisas de Jó, ele pôde sem a permissão de Deus. Satanás é limitado na sua atuação. Entenda o que eu estou dizendo. Não existe, a gente vai ver guerra de Deus e Satanás, mas isso é uma guerra numa perspectiva humana. Não existe guerra entre Satanás, o indivíduo Satanás, e Deus, o ser de Deus. Nunca confunda isso na sua cabeça. Isso foi um baita de uma heresia na história da igreja. Foi uma baita de uma heresia. Por quê? Porque Satanás é uma criação de Deus. Ele é criatura. Ele não existe por si só. Se Deus não mantiver Satanás vivo, ele morre, ele deixa de existir. Simples assim. A Bíblia fala que tudo subsiste. Nada existe sem Deus. Toda vida que existe vem do próprio Deus. Deus é o Criador de tudo e de todos. Satanás não vive independente de Deus. Ele não consegue viver, eu vou usar um termo humano, ter o seu fôlego de vida e se autossustentar, sustentar a sua própria vida sem Deus. É impossível. Porque Deus é o Criador e sustentador de tudo o que existe. Ele é Deus. Não compare nunca uma criaçãozinha de Deus que se rebelou contra ele com o próprio Criador. Por mais poder que ele tenha, aparentemente tem,
está tudo debaixo do controle de Deus e limitado até aqui. Tanto é que ainda é dado o poder a Satanás em Apocalipse para enganar as nações, perseguir a igreja. E tudo isso faz parte de uma permissão de Deus, de um controle soberano de Deus na história, para nos conduzir ao final, ao grande finale da salvação eterna e da vida eterna, da recriação de todas as coisas. Então não confunda, Deus está brigando lá com Satanás está brigando com Deus. Meu irmão, se você passou isso um dia na tua cabeça, totalmente equivocado, você não entendeu quem é Deus ainda. Não existe isso. A hora que Deus quiser, Ele faz assim com Satanás. Como Ele vai fazer? E julgá-lo eternamente. Só que Deus respeita alguns processos que Ele próprio estabeleceu, que Ele próprio criou. E Ele vai respeitando e dando tempo ao tempo, até chegar no final e Ele desenrolar a história e falar: está aqui o que eu sempre quis, está aqui eternamente para vocês viverem. Tá? Então, a demora, entre aspas, é nossa, né? É na nossa história, mas não nos planos de Deus. Deus não perdeu o controle de nada. Tá? É isso que a gente precisa entender. Esse é o Deus dos salmistas. Nós vamos começar a ler Salmos, né? Esse é o Deus, né, de Jó, que acabamos de ler, e Deus mostrou para ele: Jó, não fica tranquilo, que não tinha nada fora do meu controle. Eu criei tudo, fiz tudo. Agora você está me conhecendo um pouquinho mais depois disso que você está passando. Então todos os homens de Deus entenderam a soberania de Deus, e nós precisamos entender, para a gente não estar adorando um Deus que não é o Deus da Bíblia. É um Deus que a gente criou na nossa cabeça. Não, por isso precisa ler a Bíblia, porque o Deus que a gente tem que servir é o Deus que a Bíblia revela quem Ele é para a gente. Esse é o Deus que a gente tem que adorar, quem é, e não o que eu acho, que eu montei na minha cabeça. Não, como a Bíblia está revelando Deus para a gente. E quem é a exata expressão do ser de Deus? Jesus, o verbo que se encarnou. É através dele que a gente vai conhecer a Deus, tá? Fiz tudo isso, gente, porque é extremamente importante. Então, constitui o reino, sacerdotes. Isso aqui foi uma promessa lá em Êxodo 19:6, que Deus fala assim para Israel. Olha só, Deus fala para Israel: vocês serão para mim reino de sacerdotes e nação santa. Êxodo 19:6. Para quem que está falando isso? Para Israel. Não era para a igreja. Mas o que eu quero que vocês entendam, que a partir da nova aliança, algumas promessas que eram somente para o Israel étnico, ela é estendida para o Israel da nova aliança, do qual nós fazemos parte. Então, do mesmo jeito que Deus ia fazer Israel reino de sacerdotes, a igreja se torna também reino de sacerdotes. É outra questão importantíssima. O que eu quero que vocês entendam? Nós não estamos lendo só Apocalipse, nós vamos estudar teologia, estudar interpretação bíblica. Eu vou aproveitar a leitura para a gente entender algumas coisas quando a gente lê a Bíblia. Quando a gente ouve uma pregação, fala: poxa, é isso, não é? A gente saber lidar com o texto bíblico, tá? O que mais aí que fala? Para o seu Deus. Então olha só, ele constituiu aquele povo lá, reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio para todo sempre. Amém. Tá? Aqui é muito fácil entender que a adoração de Cristo aqui, glória, domínio, são termos, gente, de rei. Quem que tinha, como eu falei, a sua glória, domínio? Eram os imperadores. Ele está falando justamente o seguinte: quem tem glória e domínio é o soberano rei, não são os imperadores, não é César, é o Cristo, é o Senhor, né, do universo aí. E agora ele fala aqui, versículo 7: eis que ele vem com as nuvens,
Todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Outra questão aqui importante, presta atenção. João está usando textos aqui, 2 textos do Antigo Testamento. Isso é importantíssimo a gente entender. Da onde ele está tirando que Jesus vem nas nuvens? Da onde ele está tirando que todo olho verá? Da onde ele está tirando que quem traspassou Jesus vai lamentar? De onde ele está tirando isso? Do Antigo Testamento. Apocalipse é uma releitura de promessas e profecias de toda a Escritura do Antigo Testamento. Jesus reorienta as profecias e põe João como o grande finale, também do profético do Antigo Testamento, para a conclusão de tudo aquilo que foi prometido. Eu vou mostrar para vocês, olha lá, caminha comigo aí, gente. João faz alusão aqui, não chega a ser uma citação, tá? Na teologia, quando a gente estuda citação do Antigo Testamento, você tem citação, você tem alusão e você tem ecos. São 3 coisas diferentes. Eu cito um texto bíblico, porque eu estou citando lá, pegando exatamente o texto. Eu faço uma alusão ao texto bíblico, que contém partes, palavras, cenas ali, ou tem ecos. Ecos são mais distantes, mas que tem uma base lá no Antigo Testamento, mas o autor não citou nenhuma palavra exatamente. É um eco de algum conceito. Isso são questões teológicas. Aqui nós temos alusão, chega a ter pedaços de citação de coisas do Antigo Testamento. Então vamos lá. A precedência aqui é do texto de Daniel. Calma que a gente vai ler. É Daniel que fala, que o Filho do Homem vinha nas nuvens do céu. E seguido do texto de Zacarias, que diz: olharão para aquele a quem traspassaram e o prantearão. Quem promete isso? Quem profetiza isso? Zacarias. Quem profetiza que o Filho do Homem vinha nas nuvens? Daniel. Então isso já existia. João está enfatizando, presta atenção no que eu vou falar, muita atenção, e reinterpretando à luz da nova aliança. Como assim, pastor? Já vou te explicar porque que existe uma reinterpretação do texto. Cristo, ele reconfigura muitas coisas. Ele pega coisas do Antigo Testamento e ele diz a mesma coisa, mas numa perspectiva da nova aliança. Então existem mudanças que a gente tem que entender, para a gente entender o Novo Testamento e o Antigo. Olha só, a passagem de Daniel fala de alguém parecido como filho de homem, que virá estabelecer um domínio eterno, com glória, Daniel 7,14, e domínio glorioso ali, glória e domínio. A imagem de Daniel está implícita ao longo do capítulo 1, do 4 ao 8. Tudo que nós lemos do 4 ao 8 é uma referência, uma alusão, ecos de Daniel. E tem aqui, Daniel tem uma presença marcante no livro de Apocalipse, inclusive o Daniel capítulo 7, que a gente vai ler. Só aguenta mais um pouquinho. Concentrando as atenções num reino eterno estabelecido por Deus. Agora Zacarias 12. Zacarias foi escrito mais ou menos do 520 a 518 antes de Cristo. Tá? Mais ou menos. Redonda aí pra gente, 500 e pouquinho lá antes de Cristo. Zacarias está prevendo o quê? Nesse texto. Abre a Bíblia. Zacarias 12. Vamos lá. Deixa aberto aí em Zacarias 12. 10 a 14. Leia aí você. O que Zacarias, o que Deus, obviamente, através do profeta, está prevendo aí? Zacarias 12, 10 a 14. Leiam aí, vai lá, pega a Bíblia aí, dá uma lida.
deixar vocês pensarem um pouquinho aí. Tenta pegar a mensagem, não liga para os detalhes. Pega a mensagem. O que está sendo prometido aí? Vou ler, aí vocês me falam. Hã? Não, né? Eu acho que nem tem citação do Espírito Santo aí, né? Joel cita o Espírito Santo descendo, né? Aqui não. Aqui o que ele está prometendo? Pronto. É a palavra que sintetiza o texto inteiro. Quem que vai se arrepender segundo esse texto? Todos que mataram Jesus, o primogênito. Então, ele está falando que vai chegar um momento que eles vão olhar para aquele a quem eles furaram, mataram, crucificaram, traspassaram. Vai chegar um momento que quem fez isso vai olhar, vai prantear, vai chorar tanto amargamente, do jeito que chora alguém que perde um filho. Só quem perdeu um filho sabe que dor é essa. Vai ser tão doloroso ver que aquele que está voltando é aquele que eu matei. Aqueles que mataram vão chorar amargamente, do jeito que se pranteia pelo filho primogênito, quando perde, né? Exato. Todos, mas todos em que sentido? No texto, todos os israelitas, porque ele está falando com Jerusalém, com o povo dele. Esse texto está dizendo a Israel natural, mas do jeito que João usa ele em Apocalipse, não mais. Olha que interessante, ele estende esse texto, ele ressignifica o texto à luz da nova aliança. É isso que eu quero que vocês entendam. Vamos lá voltar para você ver? A gente volta aqui por causa de uma questão. Volta. Eis que vem as nuvens. Aqui já não é mais só Israel que verá, todo o olho. Você percebe que ele começa a ampliar. Aquilo que era prometido somente para Israel, não é mais. É ampliado. Todo olho verá, até, aí ele põe um até mesmo. O texto original era só para esses. Agora é até eles. Olha que interessante a mudança. Até mesmo aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra, lá em Zacarias, era todas as tribos de Israel. Agora não. Agora são todas as etnias, todos os povos da face da terra se lamentarão por causa dele que está vindo nas nuvens, não só mais para Israel, como para todos, toda a terra. Porque ele volta não só como rei de Israel, ele volta como soberano do mundo. Ele volta como soberano dos reis da terra. Essa é uma mudança sutil, importante, para a gente não cair em erros de interpretação do Novo Testamento. Ele volta por aquele que morreu por todos, que perdoou o pecado de todos aqueles que creram, a todas as tribos, línguas, nações, todos o verão, lamentarão, se cumprindo Zacarias, não mais somente no povo de Israel étnico, mas de todos aqueles que olharão para ele
e se lamentarão. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Gente, isso que eu estou falando é tão importante, talvez quem não estuda, né, muito, tem muito contato com a teologia, isso que eu estou falando muda as interpretações de textos do Novo Testamento. Quando eu entendo isso, quando eu entendo que Tiago, lá em Atos 15, quando ele faz o pronunciamento no concílio de Jerusalém, e ele cita também um texto do Antigo Testamento, e ele muda uma palavra do texto. Por que ele muda? Porque ele ressignifica o texto do Antigo Testamento na Nova Aliança. A Nova Aliança, lembra que a Antiga Aliança são sombras da realidade última. Tanto é que eles pegavam, ressignificavam o texto do Antigo Testamento, fazendo com que aquele texto que era sombra se cumprisse na sua totalidade na leitura da Nova Aliança. Isso é uma chave de interpretação, que a gente fala, uma chave de hermenêutica de vários textos, se a gente entende isso. Se você sair daqui entendendo hoje, o já e ainda não, essa perspectiva de leitura de textos do Antigo Testamento sendo reinterpretados à luz de Cristo e da Nova Aliança, você está com duas chaves de interpretação da Bíblia, para a gente não ocorrer em erros de interpretação, como a gente vê muita gente fazendo, tá? Infelizmente, né? Mas, e para encerrar, ele encerra com uma declaração de Deus: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu não vou comentar aqui, vai ficar para a semana que vem, e a gente inicia o capítulo 2 semana que vem. Capítulo 2 não, o 1, as mensagens às igrejas. Então, só vou fazer um comentário para quem não sabe, para você não ficar no ar. Todo mundo sabe que essas são letras do alfabeto grego, né? Você tem a primeira letrinha do alfabeto grego, o alfa, e você tem a última letrinha, o ômega. Então, ele está falando, ele é o alfa, ele está usando uma metáfora, ele está usando uma figura de linguagem, para dizer que ele repete, às vezes ele interpreta isso, dizendo que ele é o princípio e o fim, mas entendendo que o princípio e o fim, ele é tudo, desde o começo até o fim. Ele não é só o início e só o fim, ele é tudo, o início e o processo até o fim. Tudo está nele, depende dele. Deus é o princípio, o meio e o fim. Tudo é uma inferência clara de qualquer leitor quando vai ler isso aqui. A gente vai voltar a esse destaque a semana que vem, tá? Porque aí eu termino aqui com essa uma baita de uma declaração. Por quê? Porque só Deus no Antigo Testamento, só Yahvé, tá? Que é o nome de Deus pactual. Na verdade, ninguém sabe o nome de Deus, tudo bem? Tá claro isso? Ninguém sabe o nome de Deus, nem os judeus ortodoxos. Inclusive eles nem pronunciam o nome de Deus, porque para eles é tão sagrado, que quando aparece o nome de Deus na Bíblia hebraica, eles falam Adonai, o Eterno, Olam, eles mudam, porque eles não sabem a pronúncia mais, e a reverência é tanto que eles não vão ler o nome de Deus, tá? Então, falando abertamente, quando o testemunho de Jeová perguntar para você, ele está totalmente equivocado em insistir isso com você, tá? Não existe nem J no alfabeto hebraico. Até eles estão falando, olha, vocês deviam procurar melhor, que o nome de Deus não tem nem J. Então não pode ser o Jeová, porque não existe J. Se eles prezam por falar o nome de Deus de forma certinha, não podia ter o J. Não tem o nome de J no tetragrama, não tem consoantes, é impronunciável. A maior possibilidade é que começava com Iá. Por quê? Porque vários profetas tinham um nome que eles terminavam com Iá, que era o início do nome de Deus. Mas ninguém sabe mais o restante. Se é Yahvé, se é Yahuwah, Yahweh, se é outro a gente não sabe. Tá? Então, nós falamos, a Bíblia nossa traz Senhor no lugar do nome de Deus, pactual.
no nome pactual. Só que aqui nós temos que entender que o alfa e o ômega, então, como a gente não sabe, eu vou usar Yahvé, sabendo que pode ser errado, mas só para a gente entender que nós estamos falando do Deus que deu o seu nome para um povo conhecê-lo, que fez um pacto, uma aliança e falou: eu sou o que sou, eu sou Yahvé. Tá? E então esse Yahvé é o único Criador que podia ser chamado Alfa e Ômega, princípio e o fim. Guarda isso. Sabe por quê? Porque no mesmo Apocalipse, Jesus é chamado princípio e o fim. O que isso está falando? Que ele é semelhante a Yahvé. O nome que nós temos que conhecer hoje na nova aliança, e o Deus que conhecemos é através, Jesus é a expressão exata do nome de Deus na nova aliança. É quem Ele é e quem Ele faz. Eu vou repetir isso para a gente guardar isso que a gente está conversando. Tá bom? Amém? Muita coisa? Deu para acompanhar? Dúvidas? Alguém quer que eu coloque alguma coisa lá no grupo, lá? Alguma coisa que eu... Se vocês falam: pastor, eu não lembro daquele versículo lá, eu não lembro daquilo, eu ponho lá no grupo. Eu não tenho colocado porque ninguém tem falado nada. Tá? Se você falar, pastor, lá, quem está no grupo: pastor, põe lá o já e ainda não, os versículos já e ainda não. Eu vou lá, copio, colo, ponho lá no grupo para vocês. Tá bom? É isso aí. Vamos orar, agradecer a Deus por mais um dia. A gente retoma semana que vem a partir do 8, eu refaço aqui algumas observações e a gente continua lendo do 9 em diante. Lembrando, eu sempre falo, ninguém está com pressa de terminar o livro, né? Nós estamos com desejo de estudar a palavra. Então, deguste, né? Cada processo, cada leitura, cada palavra, cada conceito, né? E deixa o tempo sem problema nenhum. Tá bom? Esse é o processo que a gente quer. Vamos agradecer a Deus.